Girassol, Jornal, boa noite, bem-vindos. Quarta-feira com marca de constrangimentos em Luanda. A chuva voltou a impor complicações para a maioria dos munícipes. Tendência de especulação de preços de produtos da cesta básica no mercado em véspera da quadra festiva. A NIESA luta para controlar a situação. Monitorização e fiscalização marítima em Luanda. Polícia Fiscal foi hoje reforçada com novas embarcações. Saúde na Huila. O Hospital Psiquiátrico ganhou novo bloco de internamento com 57 camas. Visita de Estado. O Presidente da República chegou hoje à África do Sul. A agenda está focada no reforço da cooperação bilateral, desporto e o essencial que marca a atualidade internacional também é em destaque. Eu, Girassol Jornal, bem-vindos ao melhor da informação. Outra vez, boa noite. A chuva que caiu ao longo da noite de ontem para hoje voltou a impor complicações para a maioria dos munícipes em Luanda. Pouca gente saiu para trabalhar devido às habituais inundações e nas vias registrou-se ainda pouca circulação de táxis. A nossa equipa chegou até Viana e passou pelo chamado bairro dos Seis, onde os moradores também não foram poupados. A lagoa do bairro dos Seis, na zona dos Molenvos de Cima, em Viana, aos poucos vai deixando os moradores sem alternativas para passagens, fazendo com que alguns se apoiem aos muros, transportando-se sobre as costas ou, em último dos casos, enfrentar as águas e correr o risco de contrair doenças. Segundo os moradores, a quase transformada bacia de retenção de água deve-se à construção desta unidade de saúde pública que supostamente obstruiu os canais de passagens das águas residuais. Desde que fizeram um hospital novo, então eles cavaram, a água desceu e entra pelas ruas, sai daqui, desce aqui aqui nessa baía que está aqui, que não consegue desganar para ir em nenhum sítio. E ele se tornou uma bacia de água. E nós aqui sofremos, principalmente nesse tempo de chuva. Eles têm que ir na escola e pisar nessa água, passar por aqui, papá. É crítico mesmo que nos ajudassem, nos tiravam dessa situação, porque está mal. E tem o Salu vê a nossa situação. É complicado, você querendo ou não, tens que pisar nessa água para ir deixar as crianças na escola. Às vezes você nem tem o dinheiro para comprar lixívia, fica muito complicado, o paludismo está sempre. É muito complicado isso. Tem que ver mesmo a nossa situação. Os moradores que se mostram preocupados com a infiltração da água em suas casas devido à corrente elétrica alegam que muitas famílias tiveram de abandonar o bairro. O menino para ir na escola tem que meter bota. Está mesmo mal, está mesmo mal. Se vocês andarem até lá, é lixo. Essa casa abandonaram, é lixo, está cheio de lixo, bichos mesmo, estamos a passar muito mal. Abandonaram as casas, foram embora mesmo por causa da lagoa, até a água hoje diminuiu, desvaziou. Dentro de casa tem entrado mesmo água. Entra água, mesmo nós metendo cimento, entra água nas paredes. Estamos a se ajeitar mesmo assim, não temos outro sítio para ir. Principalmente mesmo quando está a chover com intensidade e a energia está ligada. É mesmo muito preocupante, é preocupante mesmo. Por esta altura, muitos dos cidadãos sugerem a construção de valas de drenagens para facilitar o escoamento das águas. Essa administração de Viana colocar uma vala de drenagem aqui no Hospital do Seis, que é o hospital novo. Nós aqui, a situação talvez que possa diminuir. Em relação ao balanço preliminar da chuva que se abateu por quase toda a província de Luanda, o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros dá conta da destruição de uma residência e uma morte por arrastão. Tivemos igualmente o registro de uma vítima mortal por arrastão, isto na província de Luanda. A vítima de afogamento por arrastão das águas das quedas pluviométricas foi um menor de 15 anos de idade que tentava atravessar uma vala de drenagem quando, segundo informações dos familiares, ia pagar a propina do colégio neste dia com chuva intensa. Infelizmente veio mesmo a falecer.
Tivemos ainda o registro de 2 quedas de árvores de grande porte na província de Luanda, com destaque para uma queda de árvore na centralidade do Sequela, isso, município de Cacoaco, que está a obstruir a via pública. Todavia, estão a ser feitas diligências no sentido de se remover os destroços dessas árvores. E tivemos também igualmente o registro de uma residência completamente danificada. Grande parte dos bairros de Viana, como a Rua da Brasileira, por exemplo, ficaram inundados e intransitáveis, onde as viaturas todo-terreno apenas conseguiam passar. Nota ainda para a fluidez do trânsito automóvel em pleno horário laboral, o que demonstra que muitas pessoas ficaram retidas em casa por causa das vias de acesso fechadas e outros condicionamentos resultantes da chuva desta quarta-feira. A Administração Municipal de Luanda avaliou nesta quarta-feira o nível de execução física de algumas obras em curso nos 7 distritos de Luanda. O momento serviu igualmente para a colocação de placas da nova toponímia em algumas artérias da cidade. O município de Luanda conta agora com 25 novas placas de nomes de algumas ruas do distrito urbano do Rangel. Os moradores contam as histórias que deram origem aos nomes das ruas. Esta rua foi conhecida como Rua do Comandante Cantiga, antigamente por os moradores que conviviam e viviam a trocas de negócios pela Praça do Tungangó. Foi feita uma associação dos mesmos, que eram os pais, os nossos avós. Hoje eu estou com 40 anos e é a primeira vez que eu vejo uma placa. Esta aqui, por exemplo, era a Rua da Saúde, mas oficialmente, por causa do bairro que existia, era numa Rua 17. Havia ruas que já existiam os nomes, como o Dili, como a Rua da Bissau, a Rua da Bolama, Quilimane. A administradora municipal de Luanda afirma que esta visita visa melhorar a identificação das ruas e avenidas, mas também valorizar a memória e a identidade local, facilitando a mobilidade. No âmbito da Lei de Bases da Toponímia, portanto, nós continuamos a proceder àquilo que é a identificação dos novos topónimos, a substituição também de algumas placas. É o que estamos aqui a fazer hoje no Distrito Urbano do Rangel, onde estão afixadas hoje 25 novas placas. Morador do Rangel há mais de 20 anos, Oscar Abreu pede que se melhore o saneamento básico e policiamento na rua. Agora não temos água, saneamento básico, a recolha de lixo então é nulo e o policiamento, por causa da segurança. Outra questão que também mereceu a atenção da administradora foram as obras de requalificação do município, como a Escola 1528, o Centro de Saúde de Catambur e o Largo da Independência. Que nos alegra bastante, estamos bastante satisfeitos com a execução física das obras, principalmente no que diz respeito às nossas escolas, para trazer mais conforto e maior dignidade às nossas crianças, bem como as carteiras que já estão a ser alocadas. Fizemos a aquisição de cerca de 14 mil carteiras que estão a ser colocadas nas escolas. Queremos, com essas ações, cada vez mais melhorar e dar dignidade aos nossos munícipes em geral. Ainda temos muito trabalho a fazer com os nossos munícipes. Nós jogamos o lixo de qualquer forma, danificamos os contentores, colocamos os lixos nos coletores. Isto causa graves prejuízos ao Estado. Das 60 escolas que serão reabilitadas no município de Luanda, apenas 11 estão em execução. Em reabilitação, neste momento, 11 escolas em diversos distritos do município de Luanda. Na Ingombota temos a escola 7, Neves Bendinha temos a escola 1604, que é chamada Escola da FAPA. Na Samba temos a escola 1004, que é a chamada Escola da Mabunda, e assim estamos em todos os distritos para que, quando houver mais folga, se calhar agora na pausa pedagógica, arrancamos com mais escolas. Destacar que esta ação visa acompanhar o progresso das obras e garantir que os projetos estejam a ser implementados dentro do prazo e com a qualidade esperada. Os municípios da província da Huila estão reforçados com meios para a recolha de lixo. Os equipamentos foram entregues pelo governador Nuno Marrapi, com vista a melhorar o saneamento básico nas localidades.
Os municípios da província da Huila beneficiaram de meios para recolha de lixo. Entregues pelo governador Nuno Maapi, os caminhões compactadores e os contentores visam melhorar o saneamento básico nas várias localidades da província. Os administradores municipais já definiram as prioridades na utilização dos novos equipamentos. Para nós vai ser um ganho muito grande, uma vez que estamos naquela vertente que é a luta mesmo para manter o saneamento e a nossa vila cada vez mais limpa e higiênica. Reforçar então essa dinâmica e diminuirmos e prevenirmos com aquele surto que tem assolado o nosso município, que é a malária, e sobretudo nessa fase que iniciou as quedas pluviométricas ao nível do nosso município. O transporte de resíduo às vezes tem sido dificultado porque temos apenas 3 motorizadas de 3 rodas. Logo, com este veículo, que é apropriado para todo esse processo, há de melhorar consideravelmente todo esse mecanismo de recolha, condicionamento e tratamento do próprio resíduo. Agora passamos a contar com 16 caminhões compactadores, e o que nos vai permitir fazer uma recolha efetiva em todos os bairros da nossa cidade. O administrador do Lubango apela aos munícipes a cuidarem dos resíduos, por formas a facilitar a sua recolha, para que a cidade continue a ser a mais limpa do país. Mais do que olharmos para a questão da capacidade técnica da administração, é essencial nós também focarmos a nossa atenção naquilo que deve ser a participação do cidadão, no cuidado que deve ter com os resíduos, no tratamento que deve dar aos resíduos, olhando essencialmente para aquilo que é a programação existente a nível de cada um dos bairros, os dias efetivos de recolha. 90% dos processos de violência sexual contra menores submetidos ao Tribunal de Relação de Luanda no período entre 2022 e 2023 foram decididos em sede de recurso. A magistratura judicial não descarta o envolvimento de cidadãos estrangeiros em alguns desses casos. As comarcas sedes são as que mais recebem processos crimes sobre violência sexual contra menores, ao passo que aquelas fora dos grandes centros urbanos registram um número reduzido, dada a fraca cultura de denúncia. Entretanto, referências à alegada lentidão dos processos sobre violência sexual resultaram na deslocação de equipas inspectivas a várias comarcas do país. O porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Correia Bartolomeu, não descartou o envolvimento de cidadãos expatriados em casos de violência a menores. Os resultados obtidos a nível de todo o país são bastante satisfatórios para o Conselho Superior, na medida em que a maioria dos processos submetidos que envolve violência sexual contra menores, na sua essência, cerca de 90% dos processos foram julgados. Os processos que não foram julgados são aqueles que ainda estão dentro dos prazos legais para a sua tramitação e que, dentro do prazo que a lei estabelece para a decisão, os tribunais irão efetivamente decidir. A inspeção foi realizada de modo global e, portanto, não fizemos uma distinção específica sobre estrangeiros envolvidos. Hoje a migração é um fenómeno, é uma realidade, e nestes há cidadãos estrangeiros envolvidos nisso também. Luanda é a província mais crítica ao Tribunal da Relação da capital do país. Foram submetidos a recurso mais de 40 processos de abuso contra menores de 2022 a 2023. Foram submetidos a recurso cerca de 56 processos, e destes 56 processos, a maioria foram já decididos em sede de recurso, um ou outro que ainda está em tempo, que vai ser objeto de decisão. Porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Correia Bartolomeu, falava por ocasião da apresentação dos relatórios sobre os processos de violência sexual contra menores elaborados na sequência das atividades inspectivas realizadas nos tribunais de comarca de Cabinda, Bucuzau, Malange, Kwanza Norte, Kwango, Chitato, Sumbe, Ambuim, Sela, Uambo, Kaala e Bailundo. A sessão ordinária foi orientada pelo presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Joel Leonardo. E no Uambo está apresentado o novo comandante e delegado do interior, que prometeu trabalhar para uma polícia mais ágil,
capaz de continuar a garantir o sentimento de segurança aos cidadãos. Garantir a segurança, ordem e tranquilidade da província do Huambo, que conta com uma extensão territorial de 35.700 km² e mais de 2 milhões de habitantes, segundo os dados do censo de 2024, constam das recomendações. Já encontrará uma lista de várias instruções que nós tempestivamente transmitiremos ao Sr. Delegado e Comandante Provincial para manter a ordem e a tranquilidade pública. Penso que o novo Delegado e Comandante Provincial será bem-vindo na província, que muito bem conhece, e, de certo modo, contará com o apoio dos órgãos da administração local para o melhor exercício das suas funções. Aproveitamos esta oportunidade e esta ocasião para retomar, recordar e destacar as linhas de orientação de Sua Excelência o Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas, a quando da tomada de posse de Sua Excelência Ministro do Interior. As principais tarefas baixadas por Sua Excelência Ministro do Interior, termos presente as prioridades definidas por Sua Excelência o Comandante-Geral no momento da sua apresentação às forças. Essas linhas referem-se à condução de toda a ação relativa à segurança pública. O delegado cessante, na entrega de pastas, afirmou que combateu um bom combate, honrando a missão de Estado. A missão foi dada há cerca de 2 anos e, como a pátria aos seus filhos não implora, hoje estamos aqui para afirmar de viva voz que a missão dada, a missão foi cumprida. Ela foi cumprida com total disposição e entrega, empenho e dedicação. Algumas tarefas, como é óbvio, não foram executadas. Aguardamos que, dentro da perspectiva do meu substituto, possa dar continuidade, se assim convier. Da nossa parte fica o reconhecimento de uma folha de serviço muito bem conseguida, de um cumpridor exemplar e que não temos reclamações a fazer quanto ao desempenho da sua atividade enquanto comandante provincial e também delegado do interior. O comissário José Fernando Mação tem definidas as linhas de prioridade, começando por assegurar uma quadra festiva a todos os cidadãos de forma tranquila, bem como a proteção das suas propriedades. Devemos garantir o bem-estar da população, trabalhar para que os cidadãos do Huambo vivam com dignidade, confiança e acesso aos seus direitos fundamentais. A segurança pública será um pilar para alcançar esse objetivo. Liderar de forma próxima às comunidades. Nosso compromisso é estar presente, ouvir, compreender as necessidades de segurança de cada bairro, de cada aldeia, inspirados em modelos de policiamento comunitário e de proximidade. Vamos construir uma polícia que seja um verdadeiro parceiro da sociedade, fomentando um diálogo constante e eficaz, com base nos princípios de ética, transparência e inovação. Vamos transformar desafios em oportunidades. 12º delegado do Mininte e 16º comandante da Polícia Nacional, José Fernando Mação, é licenciado em Relações Internacionais, bacharel em Economia, além de especialidades no ramo militar, tendo desempenhado as funções de 2º comandante da Polícia Nacional na província do Cunene. É o atual delegado e comandante da Polícia Nacional no Huambo. Falamos de saúde a seguir. O Hospital Psiquiátrico da Huila tem um novo bloco para internamento com 57 camas, com entrada em funcionamento de nova infraestrutura que custou 270 milhões de kwanzas e que foi construída no âmbito do PIM. A capacidade da unidade hospitalar passa a ser de 147 leitos. O Hospital Psiquiátrico da Huila conta com um novo bloco para internamentos com capacidade para 57 pacientes. Inaugurado pelo governador Nuno Maapi, o empreendimento faz parte do projeto de ampliação da unidade hospitalar e está orçado em 270 milhões de kwanzas.
foi construído e equipado no âmbito do PIM. O hospital passa agora a ter uma capacidade de 147 camas com ala feminina e masculina. Saímos de 90 para 147 a nossa capacidade para internamento. Isso acaba por ser um ganho, sim. Por quê? Porque permitirá com que os doentes possam ser separados em alas, ou seja, isso faz com que haja agora uma ala feminina, né, e haja essa separação de forma mais efetiva e não por adaptações internas. O novo bloco tem igualmente salas de psicoterapia e exercícios físicos que vão contribuir para a melhoria dos serviços prestados aos utentes, segundo a diretora do hospital. Vai mudar precisamente a qualidade nos serviços, não é? Apesar dela já existir, mas a qualidade de certa forma vai melhorar com esta nova ala. A médica sublinha que as doenças mais frequentes na unidade sanitária são a esquizofrenia, neuroses e as psicoses causadas pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas e drogas. As patologias que nós temos em função dos doentes atendidos, temos a esquizofrenia, temos também as psicoses por abuso de álcool e outras substâncias, temos as neuroses, que são afeições que não nos preocupam tanto, não é? Porque não desorganizam a personalidade do indivíduo, mas estes cujos familiares estão presentes e preocupados em acompanhá-los, a recuperação tem sido rápida para aqueles doentes que sofrem de neuroses. O governador Nuno Maapi realça a necessidade de se identificarem as causas do elevado número de casos de doenças mentais na província. Todos nós devemos primeiro identificar quais são as causas, porque isto aqui já é uma consequência. O primeiro é criarmos estratégia de combatermos as causas desse incremento excessivo de pessoas com estas patologias. Por isso, isto é só acudir já o problema. Mas temos que continuar todos, a sociedade se mobilizar, fazerem debates concretos para que os especialistas consigam também tomar decisões certas, porque é desse crescente acentuado de pessoas com perturbações mentais na nossa província. Presidente da República, visita de Estado na África do Sul, em destaque. Mais à frente, o Banco Nacional de Angola anunciou a venda aos bancos comerciais de um total de 150 milhões de dólares para a cobertura das necessidades cambiais de particulares e para a importação de arroz. Em comunicado, o BNA explica que a operação ocorreu nos dias 9 e 10 de dezembro e destinou 88 milhões para a cobertura de operações associadas à importação de arroz, em conformidade com um leilão realizado pelo Ministério do Comércio para o licenciamento de importação de arroz, em complemento à produção nacional deste produto. Para a cobertura de operações de particulares pendentes de liquidação junto dos bancos comerciais, o Banco Central disponibilizou 60 milhões de dólares. O comunicado não revela o destino dos restantes 2 milhões de dólares do total disponibilizado. E em vésperas da quadra festiva em Luanda, alguns municípios já falam de alta de preços de alguns produtos entre os mais procurados nesta altura. A nossa equipa constatou que há também comerciantes que se queixam de falta de clientes. Com a entrada do mês da quadra festiva, os consumidores sentem a subida dos preços de alguns produtos da cesta básica. Entre os produtos mais procurados pelos munícipes nesta quadra festiva estão o ovo, o açúcar, o trigo e o fermento. Para quem quiser adquirir, por exemplo, um cartão de ovo, o munícipe terá que gastar entre 5.000 a 5.200 kwanzas. Nesse momento, dependentemente da área, tem as praças mais informais, está mais caro, né, do que as praças ou os mercados informais. Como eu indo numa região encontro mais barato, mas as praças assim, onde as pessoas vendem mais na rua,
também está assim um bocadinho mais puxado. Porque não subiu nessa época, já foi subindo anteriormente, então agora está mais puxado ainda. E o ovo está muito puxado mesmo. Em Luanda, outro produto que também verificou um aumento do preço é o bacalhau, que agora está no valor de 35 a 40 mil kwanzas. O famoso bacalhau com natas muitas vezes é substituído por pratos mais acessíveis. Bacalhau o quilo, estamos a vender a 40, 35. A marmita a 20 mil. Uns querem só comer querem comer o cacuço, querem comer a carne fresca, um fungo. Para gastar está um pouco difícil, porque a vida está mesmo difícil. Algumas vendedeiras afirmam que o preço de alguns produtos, como o trigo, permanecem estáveis, mas a adesão dos clientes ainda é fraca. Só que o preço está mesmo acessível. O quilo de cacau está 6 mil, trigo está 600, o leite está 4.500. Alguns produtos mesmo aqui está tudo acessível, mas não temos clientela. O movimento está fraco, mas aqui é só aguentar, gerir, não tem como. Por exemplo, hoje na segunda-feira, movimento lento, mas na terça-feira, mais ou menos. E a Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar, ANIESA, lançou hoje a campanha Operação Quadra Festiva, cujo objetivo é prevenir e combater irregularidades como a fraude alimentar, o assambarcamento e a especulação de preços. A operação será desenvolvida até o dia 10 de janeiro de 2025. Durante a quadra festiva, a Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança, o SIC, DIP e o Gabinete Provincial de Desenvolvimento Económico Integrado vão unir forças para assegurar a qualidade dos alimentos que poderão chegar à casa das famílias angolanas e acautelar as fraudes alimentar, assambarcamento e a especulação de preços. Neste sentido, a ANIESA fará o lançamento, que já está a fazer neste momento, a denominada Operação Quadra Festiva, que decorrerá no período compreendido entre o dia 11 de dezembro, dia de hoje, de 2024, e com seu término dia 10 de janeiro de 2025. Numa ação conjunta com o Gabinete Provincial para o Desenvolvimento Económico Integrado, GEPDEI, da província de Luanda, com a participação do Serviço de Investigação Criminal SIC, a Direção de Investigação de Ilícitos Penais DIP, visando nessa perspectiva adotar medidas de prevenção e combate práticas nefastas como de fraude alimentar, assambarcamento e a especulação de preços. Para se ter uma melhor vigilância alimentar, a ANIESA garante ainda que estão disponíveis 30 brigadas repartidas com efetivos das instituições já mencionadas e estende-se para todo o território nacional. Esta atividade vai contar com um número de cerca de 30 efetivos que estarão repartidos melhor com 30 brigadas, exato, com efetivos da ANIESA, do SIC, do DIP e do GEPDEI. Dizer ainda que esta atividade é extensiva a nível do território nacional. Quer dizer que todas as direções municipais devem desenvolver o mesmo tipo de atividade que tem início hoje, a partir daqui com o lançamento em Luanda, de mercadorias que estarão em circulação a nível da nação. Dizer que a quadra festiva é um período que se traduz em manifestação de júbilo, que desencadeia, um lado, nos consumidores, um impulso voraz para a aquisição de bens predominantemente alimentares e, por outro lado, nos operadores econômicos, uma oportunidade peculiar. Para esta quadra festiva, a ANIESA apela a, igualmente, maior atenção no que os consumidores vão comprar, a rotulagem, a data do produto e até mesmo se o que está na prateleira corresponde com o que vai comprar. E as falhas que têm sido registadas no portal de contribuintes da Administração-Geral Tributária continuam a ser motivo de reclamação dos contribuintes. A Administração-Geral Tributária reuniu hoje os grandes contribuintes num encontro metodológico
que visou analisar o percurso da instituição durante os 10 anos de existência e definir os próximos desafios. A funcionalidade do Portal do Contribuinte nem sempre responde em tempo oportuno às solicitações das empresas no momento de liquidação das obrigações fiscais, um fator que, em algumas vezes, deixa as empresas em situação de dívida. Com a modernização da AGT, nós agora pagamos os impostos via Portal do Contribuinte e muitas das vezes o portal não se mostra disponível. Esse é o maior desafio que nós encontramos, porque os contribuintes podem incorrer a riscos de pagarem multas e juros compensatórios pelo facto do portal muitas das vezes não se mostrar disponível. Mas temos notado uma melhoria, fruto das nossas reclamações. Porque o contribuinte também tem que ter uma voz ativa e essa voz ativa tem permitido algumas melhorias. Nós somos um dos players que temos conseguido construir com a AGT alguns processos de melhoria, sendo que a própria AGT também tem crescido muito a nível digital e a nível digital tem permitido também um processo de educação do contribuinte em termos fiscais. E isso é muito bom. A economia angolana agradece e acho que estamos todos no mesmo sentido. São parte de um grupo restrito de contribuintes no qual se destacam as petrolíferas e as do setor bancário. Só neste ano, juntas, as empresas que fazem parte do grupo dos grandes contribuintes da AGT contribuíram para as receitas fiscais não petrolíferas com mais de 3 mil milhões de kwanzas. A contribuição dos grandes contribuintes dentro da receita global não petrolífera representa 3.206 mil milhões de kwanzas, tanto que representa cerca de 56,1% da receita global não petrolífera. O universo de grandes contribuintes representam cerca de 420 contribuintes. No encontro metodológico com os grandes contribuintes, estiveram em análise vários temas com realce para salvaguarda das garantias dos contribuintes nas fases graciosa e judicial e ainda a dinâmica do comércio eletrónico e tributação à luz da legislação angolana. Quanto ao e-commerce, o administrador da AGT, Tiago dos Santos, sinalizou que a tributação das empresas que atuam no digital não difere das convencionais. Se as empresas de e-commerce estiverem estabelecidas no país, elas são tributadas como qualquer outra empresa, respeitando os princípios da igualdade e da justiça. As grandes dificuldades estão com as empresas de e-commerce que fazem concorrência às nossas empresas nacionais, mas não têm domicílio fiscal em Angola. E aqui podemos dizer, por exemplo, as Amazons e Facebooks. Essas sim é que nós temos alguma dificuldade em tributar. Neste domínio, a autoridade tributária angolana tem estado a identificar as melhores formas para a resolução do problema. Nós temos negociado com elas e com os seus intervenientes, seus representantes fiscais, para garantirmos as condições. E o que elas têm nos pedido é que nós tenhamos um cadastro simplificado, possibilitemos que eles façam pagamentos em contas que não em moeda nacional, ou seja, contas em divisas, e que as suas declarações sejam simplificadas. E as coisas estão a correr bem. 10 anos depois da sua criação, a Administração Geral Tributária segue a sua atividade normal sob reformas diversas, como explica José Leiria, PCA da AGT. Vamos dialogar um pouco sobre o nosso sistema tributário na parte legal e aqui com algum enfoque no que diz respeito às garantias dos contribuintes. A Administração Geral Tributária continua num processo de reforma e este processo de reforma tem abrangido tanto a parte fiscal como a parte aduaneira. A Administração Geral Tributária resulta da fusão entre a Direção Nacional de Impostos, Serviço Nacional das Alfândegas e o Projeto Executivo para a Reforma Tributária de Angola. A venda dos 30% de participações do Estado na Bodiva rendeu 2,4 mil milhões de kwanzas. Este valor é resultado da venda de 180 mil ações colocadas no mercado, cujo período de subscrição ocorreu entre 19 de novembro a 6 de dezembro deste ano. O Estado arrecadou 2,4 mil milhões de kwanzas com a venda de 30% da sua participação na Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Bodiva.
Estes resultados representam a venda de 180 mil ações que o Estado colocou à disposição e cujo período de subscrição ocorreu entre 19 de novembro e 6 de dezembro deste ano. Walter Pacheco, presidente da Comissão Executiva da Bodiva, afirma que os resultados obtidos nesta operação representam o crescimento do mercado de capitais em Angola. A decisão de se alienar 30% foi uma decisão do acionista. O acionista tomou essa decisão com base na informação que tinha na altura. E obviamente que esses valores são muito animadores e sinalizam que claramente existe muito interesse e muita confiança no mercado e claramente poderá eventualmente estimular o acionista a repensar em alienar mais. Na verdade, esse é o objetivo do programa de privatização, é alienar os ativos do Estado. A alienação de ações na Bodiva reduz o peso do Estado na economia. Nesse caso particular, diminui o peso do Estado na Bodiva. Portanto, o Estado detinha 100% da Bodiva, hoje detém 70%. Não é? E a oferta foi, como disse o colega, sensivelmente 8 vezes superior. A procura foi 8 vezes superior à oferta. E pela procura ter sido 8 vezes superior à oferta, claramente existe aqui potencial e interesse para se alienar mais. Tocou o sino. As ações da Bodiva estão, a partir desta quarta-feira, livremente admitidas a negociações no mercado de bolsa de ações. Este processo representa o culminar de um programa de privatizações na contínua alienação das ações que o Estado tem nas empresas importantes do país, segundo avançou Otoniel dos Santos, secretário de Estado para as Finanças e Tesouro. Hoje, ao alienarmos 30% das ações da Bodiva, damos um sinal claro do compromisso com a democratização do capital e com o fortalecimento do nosso sistema financeiro. Essa oferta pública de venda tem um caráter distintivo e tem um símbolo de que a própria Bodiva se está a cotar em bolsa. A resposta a esta OPV superou todas as expectativas. A procura por ações da Bodiva foi quase 8 vezes superior à oferta, alcançando uma adesão de 778,9%. Esta é a data, a maior adesão já registrada em operações deste tipo no mercado angolano. Entre os 2.755 ordens submetidas, 2.198 foram contempladas. Os mais de 1.000 acionistas que entram para a Bodiva representam um marco histórico para o mercado de capitais. Uma grande adesão, tivemos cerca de 2.000 ordens que recebemos e muitas delas recebemos pelo nosso aplicativo. E, portanto, foram números históricos. Conseguimos trazer para a Bodiva cerca de 1.500 novos acionistas. Portanto, para nós é motivo de grande regozijo, né, poder participar dessa operação e participar desta forma com estes números expressivos que nós conseguimos alcançar nesta operação. Após a liquidação física e financeira, foram incluídos na Bodiva 1.869 novos acionistas. É o Girassol, jornal com o melhor da informação. No próximo bloco, não perca o essencial que marca a atualidade internacional. No dia em que o Presidente da República chegou à África do Sul em visita de Estado. O intervalo é curto, não saia daí. Voltamos a seguir. Até já. Está de volta a informação no Girassol Jornal. O Presidente da República, João Lourenço, chegou hoje à África do Sul, onde cumpre visita de Estado de algumas horas. A agenda do chefe de Estado é dominada por conversações que visam o reforço da cooperação entre Angola e África do Sul em vários domínios, com o principal realce para os setores da energia, defesa, ensino superior, cultura e desporto. Na agenda da visita também consta a assinatura de vários acordos de cooperação e memorandos de entendimento. Por outro lado, destaca-se a realização do Fórum Empresarial África do Sul-Angola, que será marcado pela intervenção do chefe de Estado angolano.
A África do Sul pretende implementar uma nova dinâmica nas relações de cooperação existente entre os dois países, com realce para os setores da economia, agricultura, energia, educação e dos transportes. Para tal, o presidente da República, João Lourenço, deslocou-se esta quarta-feira àquele país para uma visita de Estado a convite do homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa. Durante a visita, que termina nesta quinta-feira, João Lourenço será recebido pelo presidente sul-africano no Palácio Union Buildings e seguir-se-ão conversações entre as duas delegações voltadas no reforço da cooperação em áreas como energia, ensino superior, educação, cultura, juventude e desporto, entre outras. O encontro deverá dar lugar à assinatura de vários acordos de cooperação, memorandos de entendimento que vão nortear os próximos passos nas relações entre Angola e a África do Sul. Está prevista ainda a realização de um fórum empresarial Angola-África do Sul, onde os 12 estadistas deverão discursar na presença de empresários dos dois países. Atualmente, Angola e África do Sul mantêm uma parceria nas áreas de economia, política, segurança regional e cultura e, de acordo com o ministro das Relações Exteriores, Tete António, quando falava hoje aos jornalistas, os dois países vão introduzir mais conteúdos que sejam adaptáveis ao nível de cooperação e dos anseios de cada um. É só olhar para a composição da nossa delegação para entender não só a importância dessa deslocação do Presidente da República, mas também a importância de levarmos essa cooperação a todos os domínios que possam contribuir para o desenvolvimento da República de Angola e para o desenvolvimento da África do Sul. Nós temos os domínios da agricultura, como sabe, temos o turismo, recursos minerais, temos a energia e água, com certeza temos o turismo também, que sabem que estava sendo preparado um fórum portanto, de turismo, mas que, tendo em conta que haverá um fórum de negócio, criou-se um segmento dentro do fórum de negócio. Tete António informou ainda que os dois governos decidiram realizar a primeira reunião mista bilateral entre Angola e África do Sul, em Luanda, em data anunciada. E neste momento, o salto qualitativo que queremos dar é não só no conteúdo, mas também no ponto de vista dos mecanismos de cooperação que nós, portanto, estabelecemos. Como sabem, até lá temos estado a trabalhar através de comissões mistas, mas já uma decisão política da aprovação de uma comissão binacional. Comissão binacional, a diferença é que são os dois chefes de Estado que, na verdade, presidem cada um dos lados quando essa comissão senta depois de preparada pelos ministros. Nós estamos a preparar a primeira sessão, que vai ter lugar, com certeza, na República de Angola, como foi decidido, mas, entretanto, também temos estado a trabalhar no sentido de continuarmos a olhar para os 36 instrumentos jurídicos que nós temos. Temos 36 instrumentos jurídicos com a África do Sul. A decisão que foi tomada durante a reunião preparatória dos ministros realizada em Luanda, entre nós próprios, ministros de Relações Exteriores de Angola e o ministro da África do Sul, foi de revermos, passamos em revista todos os instrumentos jurídicos para podermos adaptá-los ao que eu já acabo de citar, aos imperativos do momento. As relações de cooperação entre Angola e África do Sul são históricas e estratégicas, fruto do apoio mútuo durante os períodos de luta pela independência e contra o apartheid. O Presidente da República, João Lourenço, felicitou em seu nome e no do Executivo o político ganês John Dramani Mahama pela sua eleição ao cargo de chefe de Estado do Ghana na votação realizada no passado sábado, 7 de dezembro. Numa mensagem, o chefe de Estado angolano escreve que se mostra confiante de que durante o mandato de John Dramani Mahama, Angola e o Ghana evitarão esforços no sentido de aprofundar os laços de amizade e de cooperação em diversos domínios.
A Amnistia Internacional pediu uma investigação sobre um ex-governador e 2 altos funcionários por alegados crimes contra a humanidade na República Democrática do Congo. Os crimes terão sido cometidos no passado, durante os protestos contra a presença da MONUSCO no país. Veja a seguir o compacto internacional. Segundo a Amnistia Internacional, durante os protestos terão morrido 56 pessoas, tendo outras 80 ficado feridas na cidade de Goma no ano passado. O dado consta do relatório do Grupo de Direitos Humanos, que dá conta de que os crimes foram praticados pelas forças de segurança durante os protestos organizados pela seita chamada Fé Judaica e Messiânica Natural rumo às Nações, conhecida como Wazalendo. Segundo a Amnistia Internacional, o tenente-general Constant Ndima instruiu o exército e a polícia a tomar as medidas para proteger as instalações da MONUSCO e a cidade, depois de informar aos órgãos de defesa e segurança que o Wazalendo representava uma séria ameaça. Outros acusados são o coronel Mike Mikombe, chefe da unidade da Guarda Republicana em Goma, acusado de ordenar que os soldados abrissem fogo contra os manifestantes que estavam desarmados. Outros acusados são o coronel Mike Mikombe, chefe da unidade da Guarda Republicana em Goma, acusado de ordenar que os soldados abrissem fogo contra os manifestantes que estavam desarmados, e o major Peter Kabwe, que liderou as forças especiais da Guarda Republicana, foi acusado de liderar uma batida numa estação de rádio Wazalendo, de acordo com a Amnistia Internacional, que afirma que viu planos operacionais nos quais as forças de segurança receberam ordens para destruir elementos inimigos isolados. Os embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia chegaram hoje a acordo sobre o 15º pacote de sanções à Rússia por invasão à Ucrânia em 2022. O novo pacote de sanções deve abranger 50 navios-tanque que transportam petróleo para a Rússia, uma commodity que constitui uma importante fonte de receitas para o país europeu. Segundo a agência Lusa, o acordo de princípio sobre o 15º pacote de sanções será adotado no Conselho de Negócios Estrangeiros na próxima segunda-feira em Bruxelas, capital da Bélgica. No novo pacote de sanções serão acrescentadas mais pessoas e entidades à lista de sanções já existente, que visa entidades na Rússia e em países terceiros que contribuem indiretamente para o reforço militar e tecnológico da Rússia, através da evasão às restrições à exportação. As sanções adotadas restringem a atividade de outros navios de Estados terceiros que operam para contribuir ou apoiar ações ou políticas de apoio às ações da Rússia contra a Ucrânia. Depois de operado, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está lúcido, orientado e passou bem a noite. A informação consta da atualização médica divulgada nesta quarta-feira, que dá conta também que Lula permanece internado sob cuidados intensivos para tratamento de hemorragia intra-ucraniana. Pode-se ler no boletim médico, evoluiu bem no pós-operatório imediato sem intercorrências. Está lúcido, orientado, conversando e passou bem a noite. O presidente permanece ainda com dreno enquanto aguarda novos exames de rotina. Vale referir que o chefe de Estado brasileiro de 79 anos foi operado de urgência na terça-feira para drenar um hematoma intracraniano decorrente de uma queda em casa, ocorrida a 19 de outubro. Depois da cirurgia, os médicos explicaram o que estava em causa e asseguraram que Lula não ficará com nenhuma sequela e as funções neurológicas estão preservadas. E a Polícia Fiscal, já de volta ao país, foi reforçada hoje com mais 2 embarcações para dar suporte aos trabalhos de fiscalização e monitorização marítima. As embarcações foram entregues pela Ministra das Pescas, Carmen do Sacramento Neto. As forças da polícia afetas à Unidade Fiscal Aduaneira Marítima receberam hoje 2 embarcações para melhorar os trabalhos de fiscalização no mar. O subcomissário Mário Alfredo, que recebeu as lanchas, salientou que estas vão reforçar os meios já existentes para a vigilância dos espaços marítimos. A aquisição destes 2 meios, nós devemos nos congratular. Foi uma boa iniciativa, porque estes 2 meios náuticos vêm reforçar os meios com que o Grupo Operativo Multissetorial para a Vigilância e Fiscalização Marítima, digamos assim, dispõe para o trabalho da fiscalização, da vigilância e fiscalização dos espaços marítimos sob soberania e jurisdição do Estado angolano. A ministra das Pescas, Carmen do Sacramento Neto, disse que os barcos vão estar disponíveis
para apoiar a capitania de Cabo Ledo e de Cacoaco para o controle do pescado. Significam uma motivação para a fiscalização fazer o seu papel. Estas duas embarcações, elas são de 7 metros e elas constituem uma ferramenta de trabalho para que efetivamente os fiscais possam exercer o papel de fiscalização, mas acima de tudo monitorização dos pescadores artesanais. Elas vão engrossar os equipamentos de Luanda e são designadamente para Cacoaco, porque temos ali uma atividade pesqueira muito importante e que está com alguns problemas do ponto de vista da pesca, do que é que os pescadores artesanais estão a pescar. Carmen do Sacramento Neto, na ocasião, explicou que nos primeiros meses de 2025 vão ser estabelecidos os pontos únicos de descarga do pescado. Nós temos 2 pontos fundamentais. Temos que estabelecer os pontos de descarga e partida das embarcações, ou seja, toda a gente que trabalha no mar tem que ter um ponto único de descarga e este vai ser estabelecido entre nós e os governos provinciais para que seja possível a sua monitorização. Quem não fizer esta, digamos, confluência para os pontos que nós vamos estabelecer, estará incorrendo em pesca ilegal. A Polícia Fiscal foi abastecida com mais 2 lanchas nesta quarta-feira para dar suporte aos trabalhos de fiscalização e monitorização da costa luandense. As embarcações foram entregues pela ministra das Pescas, Carmen do Sacramento Neto. Teve lugar hoje na Associação dos Juízes de Angola um debate técnico sobre a reforma da Justiça, com foco nas lacunas e soluções do Código de Processo Civil, visando uma justiça mais eficiente e célere. A Associação dos Juízes de Angola manifestou preocupação durante o debate alusivo ao seu 9º aniversário com a demora na aprovação do novo Estatuto Remuneratório dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público. O encontro abordou os desafios do processo civil angolano, com foco nas suas lacunas e possíveis soluções. As condições de trabalho e socioeconômicas dos magistrados carecem de melhor atenção, sob pena de se comprometer a independência dos juízes. Criar condições de trabalho e remunerar com dignamente os magistrados é o mesmo que fortalecer as garantias do exercício dos direitos de cada cidadão. O presidente da AJA destacou a importância de os magistrados atuarem com base em princípios éticos, reforçando a necessidade de criar um código de ética para a classe. A questão ética na magistratura é outra preocupação permanente da AJA. Nesse sentido, essa matéria foi objeto de acesos debates no primeiro Congresso dos Magistrados Judiciais, realizado em novembro de 2023, na chuvosa cidade do Huambo, da qual resultou a Carta do Huambo, que recomenda para que se trabalhe e se aprove um código de ética para a magistratura judicial. E, nesse sentido, a AJA tem trabalhado em colaboração com o Conselho Superior da Magistratura Judicial para que, muito em breve, se torne uma realidade. Ismael da Silva também assegurou que a associação tem prestado apoio jurídico a juízes em conflito com a lei. A AJA criou uma comissão de apoio jurídico para os associados, a associação e os juízes de forma geral. E, nesse sentido, temos acompanhado de perto magistrados judiciais acometidos por processos disciplinares. O evento contou com magistrados, advogados, acadêmicos e especialistas que promoveram um debate construtivo sobre as reformas necessárias no sistema judicial. Estamos a informar, não saia daí, seguimos para mais um curto intervalo. Voltamos a seguir. Até já.
Regresso da informação na terceira parte do Girassol Jornal. Falamos de premiações a seguir. Luanda acolhe amanhã a gala de premiação Líderes Angola. O evento é de reconhecimento do mérito das pessoas que se destacam em várias áreas e domínios da vida social. Terá lugar numa das unidades hoteleiras de referência da capital do país. Temos breve conversa a seguir com David Moma, que veio aos nossos estúdios, é diretor-geral do projeto, faz parte da organização. Boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite, Simeões, boa noite, telespectadores. Então, como o Simeão já deu um spoiler, né, ao introduzir que já amanhã, né, no dia 12, pelas 19 horas, estaremos então, né, a congratular, a reunir figuras e instituições líderes para então reconhecer pelos seus feitos, impactos causados e destaque. A gala é Líderes Angola. Líderes Angola. É denominada Líderes Angola. Prémios Líderes Angola, assim mesmo. E envolve instituições... Sim, claramente. O Prémio Líderes Angola envolve instituições, figuras, é na base de reconhecimento de diversas figuras em diversas áreas de atuação, né, no âmbito social, né, aquelas figuras que por sua vez causaram algum impacto social de grande relevância e também, por sua vez, né, essa relevância, quando é relevante, por acaso, né, é destacado. Então, essas figuras foram então indicadas, selecionadas e avaliadas e assim, né, traga para os Prémios Líderes Angola. Subsequente também ocorreu com as instituições. Esta é a primeira edição. Esta é a primeira edição que vai agora reconhecer 100 elementos, né, das quais 60 figuras líderes e 40 instituições líderes. Para esta primeira edição, vocês têm um número determinado de instituições que concorrem? Sim. Para esta primeira edição, já agora também fazer menção que os Prémios Líder Angola não é por base de candidatura ou por sua vez, votações, mas é um colégio, né, instanciado pela organização, num conjunto de figuras pela sociedade civil, incluindo jornalistas e outros, que por sua vez, né, selecionam com base os critérios apontados pela organização, que vai pelo crivo dos feitos dessas mesmas figuras ou instituição, o impacto social que essas mesmas figuras causaram e o destaque referente ao ano em curso. Então, para esta primeira edição, já respondendo, sim, tem um número limite de galardoado, é um evento para pouco mais de 300 pessoas que vai galardoar então 100 elementos ou 60 figuras e 40 instituições. Quais são os vossos critérios? Os nossos critérios, né, eu já fiz aqui menção de falar assim de forma vaga, mas especificamente é analisar os feitos comprovados das figuras ou instituições, né, fazendo aqui, e também um impacto social causado, porque no âmbito das nossas responsabilidades diversas como ser humano ou como empresas, nos deparamos com várias situações e dentro disso tem uma comunidade, tem uma sociedade e é dentro da sociedade em que esses feitos se repercutem, são notáveis ou notórios e em função disso, né, é visto então o impacto que essa figura ou essa instituição causou. E depois também o fator destaque. O fator destaque, porque o destaque não é pura e simplesmente visto a nível de mídia ou tão abrangente. Ou seja, vocês têm critérios próprios que passam por esse crivo, das instituições e das pessoas individuais que devem ser reconhecidas. A gala está para que horas? A gala está para as 19 horas, já amanhã, né? Não sei se posso dizer o local. Bem, para não publicitar então, mais, pronto, vai ser numa das unidades por acaso numa das unidades do nosso país e da nossa cidade de Luanda. Pois, e David Moma, vamos agradecer. Temos pouco tempo de conversas, temos... Muito obrigado, Simão. Exatamente, temos que ficar por aqui, mas desde já desejar uma boa gala e a continuação de bom trabalho, né? Muito que obrigado. Venham mais edições desta gala Líderes Angola. Viva! Continuação de bom trabalho. Falamos de desporto a seguir. São conhecidos os eleitos de Pedro Gonçalves
para a Operação CHAN e o Petro de Luanda lidera a lista com 9 jogadores. Para a última eliminatória de acesso ao CHAN 2024, com dupla jornada frente ao Lesoto, o selecionador nacional Pedro Gonçalves convocou 26 jogadores, 9 deles pertencentes ao Petro de Luanda. Em conferência de imprensa, o selecionador nacional disse que espera por partidas complicadas diante de um adversário que tem feito boa campanha e conta com a experiência do seu combinado para dar a volta por cima. Estamos à espera de um jogo extremamente exigente, de 2 jogos extremamente exigentes, mas no dia 28, após o jogo das 2 mãos, portanto, os 2 jogos concretizados, aquilo que é o nosso objetivo é estar claramente na fase final do CHAN. É uma grande oportunidade que se desenha para os nossos jogadores. Há alguns jovens, temos aqui 6 sub-23, alguns já são internacionais, outros poderão ter a oportunidade agora de se tornar. Eu estou satisfeito com o núcleo de jogadores que vamos poder reunir. Boa parte deles tem experiência, alguns são mais jovens, mas já inseridos num trajeto profissional. Portanto, aquilo que é o nosso desafio é realmente projetarmos as carreiras de cada qual e projetarmos aqui um elenco que a qualquer momento que seja chamado para a qualificação ao Mundial ou eventualmente para a fase final da CAN, estejam preparados e não sejam elementos desconhecedores, elementos estranhos nesses jogos de um patamar de exigência mais elevado. Portanto, é um desafio. Pedro Gonçalves reforçou que o objetivo é que Angola esteja presente em todas as provas internacionais e a final do CHAN é um deles. Eu vou reforçar aquilo que tenho vindo, e o Domingos tem vindo a acompanhar, portanto, nesta fase, claramente, há um objetivo inequívoco, estar presente em todas as grandes competições continentais, e temos aí o Campeonato do Mundo, portanto, todas as grandes competições internacionais, nós queremos estar presente. É importante que Angola esteja presente. É evidente, primeiro que tudo, e agora o foco é estar presente na fase final. Chegando à fase final, depois haveremos de projetar aquilo que são os nossos objetivos. Não vale a pena estar a falar mais à frente quando temos aqui um grande objetivo que é atingir, e esse sim o mais importante, estar presente na fase final. A concentração e o início de trabalho do Conjunto Nacional começam nesta segunda-feira, 16 de dezembro, e a viagem para a cidade de Durban, África do Sul, está prevista para o dia 18. Angola enfrenta o Lesoto no dia 21 deste mês, na terra de Nelson Mandela, para a primeira mão, e a segunda mão acontece no dia 28, no estádio 11 de novembro. Recordo que até agora o CHAN é reservado para os jogadores que atuam nos campeonatos internos do seu país. A prova terá lugar de 1 a 18 de fevereiro de 2025 no Quênia, Uganda e Tanzânia. E Angola está na final da Taça COSAF em sub-17, que está a ser disputada em Soweto, na África do Sul, após vencer o Zimbábue nas meias finais por 2-0. A seleção nacional conseguiu o lugar na final da Taça COSAF em sub-17 depois de vencer o Zimbábue nas meias finais por 2-0. Angola entrou com bastante vontade e conseguiu o primeiro tento ainda na primeira parte. Antes do intervalo, dos pés do Eliseu Francisco. Na segunda parte, os palanquinhas procuravam ainda mais acelerar o duelo e conseguiram. Antes, o Zimbábue ameaçou com uma bela bomba aos 61 minutos, mas foi apenas um susto. Estava tudo a ficar quente, com o nosso guarda-redes sempre atento às investidas do adversário. A seguir, aos 62 minutos, Angola respondeu com um golo de Omar Oliveira, que teve festejos dançantes. O mesmo atleta terminou como um homem do jogo. A final será disputada às 15 horas desta sexta-feira, frente à seleção vencedora da partida entre a África do Sul e a Zâmbia. E é com o desporto que terminamos esta edição do Girassol Jornal referente à quarta-feira. É sempre um prazer contar consigo. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Continuação de boa noite. Passe bem.